Olá, meu nome é Vitor Hugo. Eu vou apresentar aqui o caso 4, né, fazer a discussão do caso 4 para o curso de Introdução à Administração Pública, como avaliação final. Eu achei o caso muito interessante, muito pertinente, né, por causa que foi escrito, pelo que eu li na referência, né, em 2017, e essa situação que naquela época poderia ser questão de inovação e tudo, né, depois da pandemia se tornou um assunto muito mais importante para praticamente todas as esferas da administração pública e também para o setor privado, né? Mas aqui nosso foco é a administração pública. Então achei muito interessante o caso e por isso eu escolhi esse para discutir, né? As questões para discussão, né? A primeira é como que o ministro deveria se manifestar sobre a adoção do teletrabalho, né? Numa das coordenações do ministério. E eu acho que naquele momento, né, pensando com a mentalidade pré-pandemia, seria fazer um levantamento, né? Seria fazer um trabalho de gestão de pessoas e pesquisar com os funcionários qual que é a visão da diretoria também de cada setor sobre o assunto e realmente já pensar em uma coisa assim mais ampliada, né, para todos os setores do ministério, né? Nunca fazer uma mudança assim a partir de uma única diretoria ou de uma única coordenação, porque isso pode causar, acredito, um atrito muito grande, né, dentro da própria pasta. Então eu acho que um gestor, né, um cargo executivo assim deve sempre fazer esse mapeamento de cima para baixo, né, de todos os seus encarregados, né, sobre questões que visem melhorar o trabalho, o processo de trabalho. Segundo ponto, né, segunda questão para discussão é se isso deve ser pensado de forma individual, né, a adoção do teletrabalho, ou como uma política geral. Eu acredito que, por ser uma particularidade, né, a questão da relação da pessoa com o trabalho, com a saúde, com o tempo, deve ser sim uma coisa individualizada ou pelo menos contextualizada, porque cada empresa e cada setor público, cada repartição tem uma dinâmica própria e isso deve ser respeitado, né? Então, minha visão, né, com a pouca experiência que eu tenho na área de gestão, mas que está cada vez, né, crescendo, é que tudo que é generalizado tende a cometer algum equívoco, né? Então, cada pasta, cada setor, cada subdivisão, né, da burocracia tem as suas particularidades que devem ser levadas em conta, né? Então, uma política geral para todos tende a não funcionar, eu acredito, né? Então, levantamento interno, todo esse trabalho de formiguinha, né, de pesquisar realmente quais necessidades e demandas, eu acho muito essencial. A terceira questão, qual procedimento deveria ser adotado pela área de gestão de pessoas para a implantação do teletrabalho? Talvez seja uma coisa que a gente ainda não pensou, mas que deveria ser incluída nos próximos processos seletivos, né? Na metodologia mais contemporânea de contratação e de seleção, como o desempenho do servidor, né, do funcionário no teletrabalho. Porque se isso for analisado logo no começo, né, da contratação, do processo de vinculação, isso dá uma ferramenta para a gestão de pessoas de como alocar melhor aquela pessoa. Nos setores que tem mais demanda para teletrabalho, nos setores que tem menos, nos setores em que isso está funcionando, nos setores que são mais tradicionais, né, dependendo da pessoa. E assim, isso eu pensei para as novas contratações, mas para os servidores que já estão em atividade, fazer de fato uma pesquisa, um levantamento individualizado, né, de como ele se vê nessa função executando o teletrabalho. E é claro, né, muito importante a capacitação para aqueles que desejam e, né, muita clareza, né, muita empatia na questão, né, da monitorização do teletrabalho, né, de como vai ser avaliado o teletrabalho, de como vai ser avaliado o desempenho e como esse desempenho pode interferir também na questão da permanência da pessoa, né? Isso eu acho muito importante ser discutido. A próxima questão já tem a ver com isso, né? Como fazer o acompanhamento gerencial de uma equipe que trabalha na modalidade de teletrabalho. Na minha visão, né, com as experiências que eu já tive, né, em alguns momentos, o teletrabalho ele cabe mais com funções que podem ser medidas por desempenho, né?
com tipos de trabalho, de atividade que pode ser medido por entrega de tarefa, né? Nas startups isso é muito comum, né? Você medir o trabalho dos colaboradores pela entrega e não pelo horário, não pela questão da rotina, né? Seria assim, tem uma demanda. Se o funcionário entregar aquela demanda antes, ele ganha tempo para dedicar a outras coisas, ou até mesmo, né, aguardar a próxima demanda. Isso é uma coisa muito do mundo digital, né? Então, assim, eu acredito que o acompanhamento gerencial, assim, primeiro, né, dedicar para teletrabalho funções que sejam capazes de ser medidas, né, desempenho e por demanda, por entrega, e não por outras formas de medição, né? Então, assim, essas que são medidas por demanda, de fato, medir as demandas, medir as entregas dos funcionários, o tempo de entrega, né, se está acima, se está abaixo da média, se isso pode ser conversado, pactuado, fazer isso com a equipe, né? Porque a questão do teletrabalho é a flexibilidade, né? Então, para mim, monitoramento, né, o acompanhamento gerencial, né, assim, por horário, no teletrabalho não faz muito sentido, né? Mas eu acredito que isso é toda uma área da gestão que precisa se desenvolver ainda, né, de como fazer o acompanhamento gerencial para o teletrabalho. Mas eu acredito que seja possível por conta de experiência, né, do setor digital. Vantagens e desvantagens, né, da implementação dessa mudança. Bom, a vantagem, né, como mencionado no próprio caso, né, os servidores, né, desse caso, eles trazem a questão da aumento do desempenho, da qualidade de vida do servidor, e isso tem um impacto gigante, né, na qualidade do serviço que é oferecido, eu acredito. As duas coisas, né, a qualidade de vida do servidor, que é uma coisa que eu prezo muito, e que eu acredito que todos deveriam prezar também, e o desempenho, aumento do desempenho, que é uma coisa que é muito difícil você falar que, né, ser contra, porque esse é o nosso objetivo na maioria das vezes, né? Então, as vantagens são essas, assim, você dá para uma nova geração de pessoas que já cresceu no mundo digital e tecnológico, né, a possibilidade de criar um estilo de vida, né, diferente do que os nossos pais e a geração que vieram da gente está acostumado, né? E pessoas realmente capazes de se adaptar nesse modelo, né? Pessoas que não vão fazer isso de uma maneira assim, com comodidade, né? Não, só porque elas realmente cresceram nesse mundo digital e elas são capazes de trabalhar dessa maneira, né? A mudança, o problema de fazer mudanças é esse, né? Tem pessoas que não vão se adaptar e pessoas que vão, né? Então, assim, a vantagem é que você está dando uma ferramenta ótima, né, de trabalho para quem é capaz de trabalhar dessa forma. As desvantagens, eu acredito, infelizmente, né, uma coisa do ser humano, o oportunismo, o comodismo, né, que realmente existe no setor público. Isso aí, acredito que mesmo para a gente que trabalha e deseja melhorar essa área, é inegável, né? Então, pode ter pessoas que não têm, né, perfil para teletrabalho, que queiram passar para teletrabalho para, né, trabalhar menos. Então, assim, a parte do RH, de fazer uma avaliação, né, de condições para teletrabalho, talvez até algum tipo de parte prática, né, acho que é essencial para isso, para identificar realmente quem tem perfil de concentração, perfil de elaboração de gestão do tempo, né, perfil, capacidade mesmo de entregar aquilo que é preciso no tempo que é preciso, estando em home office, estando em anywhere office, né? Então, a desvantagem é realmente alguém sem perfil querer migrar para o teletrabalho, né? Que a gente viu muito também na pandemia, vários setores que demoraram a voltar, né? E eu mesmo, sendo estudante de medicina, assim, tem algumas coisas que são questionáveis, né? Os protocolos que foram criados, né? Questão, assim, né? De, poxa, né? Tanto setor que poderia ter voltado antes demorou muito mais do que poderia, mesmo com a situação epidemiológica melhorando, mesmo com medidas e com capacidade de voltar para o presencial, muitos setores demoraram mais do que acredito que seria possível, mas, né, isso aí pode ser controlado, isso aí pode ser medido mesmo, né? E em que medida é aplicável o formato de teletrabalho na sua instituição? Atualmente eu sou acadêmico de medicina, né? Então estudo na universidade pública. Na universidade, eu acredito que é muito complexa a situação, porque a educação sofreu demais, né, com a pandemia, com o teletrabalho, com
com o teleestudo, né, por assim dizer. E eu acho difícil isso, porque assim, muitos estudantes sofreram, né, com a falta de aula presencial, né? Eu mesmo sou um desses. Eu senti muita falta de sala de aula, de presença física, mas algumas pessoas se adaptaram, né? E os professores também tiveram que se adaptar, muitos sofreram também com a falta de contato físico. Eu mesmo também já era professor voluntário para o ensino médio, sofri demais com isso, porque é difícil para o professor que gosta de ver o feedback em tempo real dos alunos, né? Então, tem funções que eu acredito que a questão presencial ela é essencial, né? Eu acho que para educação, né, para ensino superior, hoje em dia a maioria dos professores tá adotando isso, né? Tá dando aulas presenciais, porque voltamos para a normalidade, né? Mas quando tem um imprevisto, ou tem alguma atividade extra, ou você quer trazer algum convidado que está em outra cidade, voltar, né, também para a parte online. Então, assim, isso aí cria uma situação mista, né? Uma situação interessante de complementação dos dois formatos, né? E eu gostaria de comentar também, né, na área da saúde, né? A telemedicina avançou muito, né, durante a pandemia, já era uma tendência anteriormente. Eu participava de eventos de inovação sobre isso e se consolidou, né, a telemedicina. E eu acho que para o serviço público, né, para o SUS, para a saúde pública, a telemedicina tem algo muito importante a oferecer, que é a possibilidade de oferecer uma consulta com um especialista, né, para apoiar o médico da linha de frente, né, o médico que atua num posto de saúde ou numa unidade de emergência. Muitas vezes ele não tem condições de atender aquela pessoa, ele precisaria encaminhar ela para um especialista, isso demoraria demais se fosse um encaminhamento comum, mas, né, se ele conseguir uma teleconsulta, uma interconsulta, né, ou seja, entre médicos, né, com o especialista, ele consegue resolver o caso da pessoa ali na hora, né, então isso é uma grande expectativa minha para o futuro, de que isso vai ser popularizado, né, e que isso vai ser difundido, né, como ferramenta de saúde pública, né, oferecer mais especialistas para apoiar os médicos que não são, mas que são os que estão lidando de frente com a população, né, e claro, a medicina ela precisa muito ainda de ser presencial, né, para realmente examinar o paciente, para ter esse contato, é muito importante. Eu não acredito que vire regra telemedicina do paciente em casa e o médico na casa dele, né? Eu acredito que o contato físico é muito importante, mas para esses casos eu acho que vai ser fundamental a gente adotar esse formato de teletrabalho, né? É isso, muito obrigado e, né, ótimo fim de curso.